E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco se é Deus que não está falando com você ou é você que não está escutando Ele. Bom, quero fazer uma observação primeiro. Se você acha que Deus está morto, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui primeiro, porque todo mundo sabe que morto não fala, né? Mas continuando, vamos começar pela pergunta: Deus fala? Bom, na Bíblia a gente vai ver isso em diversas formas e maneiras. No Antigo Testamento, Deus usava profetas, líderes religiosos para falar ao seu povo. Ele dava uma mensagem a alguns líderes, a alguns profetas, sacerdotes específicos, e eles reproduziam isso e comunicavam a todo o seu povo. Mas isso muda, claro, com a vinda de Jesus, e Jesus, como homem, passa a ser a principal forma que Deus usa para falar conosco na terra. Mas a pergunta que fica é: Deus ainda fala mesmo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado? Bom, a resposta para isso acredito que está nas próprias palavras de Jesus. Em Mateus 28:20 ele diz: Lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, por mais que Deus não esteja falando, Ele está com a gente. Jesus prometeu que ficaria com a gente mesmo depois da sua morte e ressurreição, até o último dia. Mas como assim? Como que Jesus ainda está com a gente nos dias atuais? Isso ele especifica melhor em João 14,6, quando ele diz: Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o Auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Então Jesus não está com a gente mais em forma de homem, mas Ele está conosco em forma de Espírito Santo, em forma de Auxiliador. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, em João 14:26, Jesus vai dizer um pouco mais sobre isso. Ele nos diz que o Espírito Santo que fica com a gente, ele vai nos ensinar e nos lembrar de todas as coisas de Deus. Mas perceba, se o Espírito Santo, que é Deus e está conosco, nos ensina e nos lembra das coisas de Deus, das coisas do céu, ele precisa falar para fazer isso. Ele precisa se comunicar com a gente para nos ensinar e para nos lembrar de todos esses mandamentos. E é esse um dos principais papéis do Espírito Santo, o chamado de Auxiliador. Ele vem para passar a vida conosco, para que a gente tenha uma vida com Deus e nos ensinar a palavra de Deus em espírito e em verdade. Mas para isso existe uma condição. Jesus deixa ela bem claro ali em João 14:15, quando ele diz: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Em seguida ele vai descrever ali o Espírito Santo e como o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Mas perceba que ele estabeleceu uma condição. Nós devemos amar a Jesus, devemos amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Ou seja, se você não ama Jesus, se você não obedece aos mandamentos bíblicos, o Espírito Santo não fala com você. Isso, deixando de uma forma mais simples, o Espírito Santo não fala da mesma maneira com aqueles que acreditam em Jesus e aqueles que não acreditam e não têm um relacionamento com Ele. Não se engane. Deus fala com todos, mas de formas diferentes. Com os cristãos, ele fala através do Espírito Santo, como eu acabei de falar aqui. Mas com aqueles que ainda não acreditam em Jesus, ele fala sobre um tema único: salvação. E ele usa a Bíblia para fazer isso, e ele usa seus filhos, os que já são convertidos, os que já acreditam nele, para fazer isso também, para fazer a obra. Então Deus fala com todos. Com aqueles que não acreditam nele, ele fala sobre salvação. Com os que acreditam e já têm um relacionamento com Ele, Ele fala sobre tudo. Ele é o nosso auxiliador, o Espírito Santo. E está conosco em todos os dias da nossa vida, em todo momento, em cada segundo. Bom, então acredito que com isso fica claro que Deus ainda fala, sim, até nos nossos dias. E Ele faz isso através do Espírito Santo e da Sua palavra de diferentes maneiras, mas usando o auxiliador. Agora a questão é: você escuta Deus falando? Sabe, na Bíblia vai ter dois requisitos muito claros para que a gente escute o que Deus nos diz, o que o Espírito Santo fala no nosso coração. O primeiro deles é que a gente precisa estar perto de Deus. Não tem como você ouvir Deus falando se você está longe dele. Entenda, Deus não grita, Deus não fala muito alto, Deus fala em um tom de voz baixo para que a gente se aproxime dele. Tiago 4,8 vai dizer: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Ou seja, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente tem intimidade com Jesus, mais Ele vai estar próximo de nós e vai falar com a gente de forma cada vez mais clara. E a gente, então, estando perto de Deus, precisa de um segundo requisito para escutar a voz dele, que é meditar e obedecer a palavra de Deus. Isso parece muito simples, você pode falar: já faço isso. Mas muita gente não sabe o que significa meditar. Essa é uma palavra, um verbo que a gente usa muito na igreja e que a gente lê muito na Bíblia.
Os salmos estão cheios de meditarei em tua palavra e tudo mais. Mas você sabe verdadeiramente o que significa meditar? Eu achava que era simplesmente ler a Bíblia. E mas não é só isso. Meditar é uma forma de escutar o que Deus quer falar para você. Como todo outro relacionamento, a gente fala e escuta. Então, se você não medita, você não vai escutar o que Deus tem para sua vida. Mas como que eu posso meditar na palavra de Deus? Bom, é muito simples. O que você precisa fazer é, primeiro, orar, se pronunciar, falar com Jesus e esperar que Ele te responda. E Ele vai te responder através da meditação, através principalmente da palavra dele. Aqui eu não vou entrar em detalhes, as formas que Deus fala, mas saiba que a principal delas é a Bíblia. Então, quando nós meditamos na Bíblia, nós não estamos somente lendo e estudando o que está escrito. A gente está lendo, esperando uma resposta de Deus sobre algo que estamos passando ou sobre algo que oramos. O salmista vai deixar isso muito claro no Salmos capítulo 119, versículos 99 e 100. Ele diz o seguinte: eu entendo mais do que todos os meus professores, pois medito em teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus ensinamentos. Ou seja, quando você medita na palavra de Deus, isso tem diversos benefícios, que não só escutar a voz dele, mas isso agrega nosso espírito de diferentes formas. E a sabedoria é uma delas. O salmista também vai falar um pouco mais sobre isso no Salmos 1, versículo 2. Ele diz: o prazer deles está na lei do Senhor. Nela eles meditam dia e noite. Mas e se eu faço tudo isso, se eu medito, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu estou perto, tendo um relacionamento íntimo com Ele, mas ainda não escuto a palavra de Deus? Existem alguns momentos na nossa vida em que Deus fica assim em silêncio para nos ensinar algumas coisas. Mas eu acredito que isso fica muito claro, muito específico quando passamos por momentos assim. Isso aconteceu na minha vida uma vez, enquanto eu estava no 3º ano do ensino médio, e eu buscava resposta e queria escutar de Deus, os planos dele para minha vida, e ele não falava nada. Mas eu sabia que ele estava de silêncio de propósito. O Espírito Santo testificava isso em mim. Então, se você ora, medita e não escuta uma resposta, mas lá dentro você tem o Espírito Santo te falando: ei, eu estou em silêncio de propósito. Aí só Deus sabe o que Ele quer te ensinar. Mas com isso você vai ter que andar com as suas próprias pernas, tomar suas próprias decisões e aprender o que Ele quer te ensinar. E também tem a opção de Ele não estar te respondendo, mas isso ser uma forma de resposta. O silêncio de Deus também é uma resposta. Então, se você está perguntando se eu faço isso, se eu faço aquilo, e Deus não te responde, Ele te dá o entendimento do Espírito Santo, que aquilo talvez seja um não, e você só não está aceitando isso. Espero que isso tenha te ajudado, esclarecido alguma coisa. Lembre sempre que Deus fala com a gente, Ele quer falar conosco, mas na maioria das vezes a gente que não deixa Ele falar. Aprenda esse princípio de escutar o que o Espírito Santo está te dizendo. E eu tenho certeza que seu crescimento espiritual vai ser muito maior. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilha com quem você acha interessante. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E Deus abençoe sua vida. Até mais!